Salve, 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 salve. Salve, 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 corujinha. Salve, salve, corujinha. Salve, 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 salve. Os seguianos da Terra. Bom, olha, hoje nós vamos começar aí saudando então um grande amigo, né? o, o doutor Elbert, o doutor Elbert Miranda, tá? Nós estamos saudando aí esse grande doutor aí da vida, né? Um grande doutor da vida e alguém, inclusive, que paga com a própria vida, né? Devotando, portanto, a sua vida ao entendimento de um lado obscuro da humanidade. Obscuro da humanidade. Bom, nós vamos aqui hoje tentar falar alguma coisa aí sobre bom, o cronograma, que o roteiro está extenso. Está extenso. Você veja bem, você pode começar dizendo o seguinte, ora, não sabemos sobre a vida dele, porque teve gente que, bem, a verdade é que há muitas pessoas que se equivocam numa coisa simples. Vou tentar lhes explicar. Isso implica, evidentemente, em política, né? E em última análise, arranjo social. Vejam bem, elas acreditam que os seres humanos têm vidas isoladas demais. Elas creem que os seres humanos têm vidas isoladas demais. Isso é verdadeiro, porém, deixou de ser já há algum tempo, né? Na verdade, isso de fato nunca existiu, o que é uma falsa percepção dos homens sobre o seu próprio ato de comunicação. Quer dizer, eu vou lhes explicar isso. Por exemplo, a gente falou ontem a gente mencionou no último bloco da nossa última aula, que nós não sabíamos o nome daquele vice-presidente lá, daquele vice-presidente, né? Inclusive, a gente nem ainda conseguiu levantar o nome daquele moço. Nós não tivemos tempo ainda, hábil, não é? Isso daí é uma coisa que serve para a gente pensar uma coisa. Então, isso aí é uma coisa que serve para a gente pensar uma coisa. Ora, será que de fato, então tudo não é assim? Quer dizer, eu não conheço esse senhor, não conheço a vida passada dele. Ele fez coisas boas no passado, ele fez coisas más, ruins no passado. Quer dizer, hoje ele está agindo num cargo de repercussão política. Dentro da própria política, ele pode fazer, por vezes, coisas que agradem à direita, por vezes, coisas que agradem à esquerda. Deste modo, então, você, então, chega a algumas conclusões filosóficas, evidentemente, né? Olha, eu até escrevi isso daqui, ó. Uns fazem tanta corrupção de um lado, mas se comportam tão bem do outro, que não é possível, às vezes, você realmente conhecê-lo e nem ele a si mesmo. Quer dizer, isso aí está na passagem lá de dos textos lá de Sérgios, né? Então, você vê que a interpretação de uma doutrina está sendo dada a partir do seu próprio autor, né? Seu próprio escritor.
Isso é importante nas doutrinas, sobretudo as modernas, porque no passado nós tínhamos textos e cujo o autor já não se encontra mais ou está num plano, pelo menos para a maioria de nós, inacessível. Agora, essa é a importância do sergianismo. A gente tem dito que não está nem no espectro, nem para além do espectro, nem na direita nem na esquerda. E o que é mais importante, não está ou não estamos contra nenhuma e qualquer religião, filosofia, pensamento ou ideologia humanos. Quer dizer, tudo isso daí é importante. Todos esses saberes são fundamentais, mesmo aqueles discordantes entre si, mesmo aqueles discordantes entre si. Então você veja bem. Ora, claro que a gente não tinha, portanto, obrigação de saber da vida desse homem, né, desse vice-presidente lá da Câmara, da CPI. Ele tem uma voz, às vezes, que parece uma voz de mulher, uma coisa até curiosa que acontece lá. Essa entonação é que isso acontece, né? Você vê que quando os serguianos estão falando também, a impostação é outra. Agora, eu não sei se ele recebe a visita de... tem também uma doutrina alienígena. A gente não sabe disso, a gente gostaria de saber. Aliás, isso dá ensejo para a gente falar de um comentário que fez aquele menino lá, o Diocelo, né? Não é isso? Cabo Diocelo? Enfim, esse cabo, ele já foi até candidato aí a presidente. Eu não me lembro disso, mas tudo bem, cabo. Você falou umas coisas curiosas. Essas coisas aí são bastante curiosas, né? E agora, diante de tudo isso daí, com toda essa perspicácia que o senhor tem, né? Que é um homem perspicaz, não seria difícil contemplar esse universo sergianista, que agora abarca toda essa sua fábula, todo esse seu conto, toda essa sua verdade, toda essa sua convicção, toda essa sua dedicação e amor à vida e amor a si mesmo e ao próximo e a vontade de realizar algo maior. Toda essa saga é uma parte que agora continua e segue o sergianismo, né? Ora, isso daí poderia ser uma pretensão muito grande, né? Não fosse esse o caminho, ou tão somente uma leitura da evolução humana. Quer dizer, tudo isso daí é coisa dos sergianos, isso é fábula, isso não tem importância nenhuma. Agora, a importância disso daí é a expressão do conceito técnico de política, né? Esse constante da TGD, o constante da TGD. Bom, isso aí está explicadíssimo nos vídeos anteriores. Quem quiser, portanto, vai retornar lá e vai assistir e vai descobrir do que se trata isso. Agora, ele até falou, né? O cabo falou, primeiro veio o absolutismo, depois daí veio a direita promoveu o iluminismo, depois agora a nova ordem mundial com os Illuminatis. Quer dizer, olha, tudo bem, cabo, a gente até percebe que foi isso daí, mas eles não estavam, o povo não estava tão a par dessas, não estava tão alheio a essas modificações, não. Houve diálogo, a gente supõe que o diálogo que existe hoje sempre existiu no passado. Agora, esse diálogo simplesmente transformou, né, transmutou as suas bases e, portanto, as suas razões de ser. Foi isso aí que aconteceu lá em Sergios, né?
É, inclusive, no programa aí dos caras aí do Momentos Flow, né, parece que houve uma conexão aí dos momentos flow com os serguianos. Ele não está muito ciente disso daí, por falta de uma falha de comunicação aí, mas que já já vai se estabelecer. É, agora, o que a gente pode dizer, e com segurança mesmo, é que esse jornalista Alan dos Santos, né, teve a prisão e extradição decretados, né? Decretados possivelmente por um ministro do STF. E aí, né, ele disse então que o Alexandre de Moraes o estava censurando e, portanto, praticando censura diante de um Estado onde supostamente, tão supostamente, é, não se estabeleceu muito bem se isso é permitido ou se não é, ou quando isso é conveniente ou quando não é, quando isso é um ato de liberalismo ou um ato de conservadorismo. O que a gente pode assegurar é. Nós até tivemos essa passagem lá. Ora, como você não pode acompanhar a vida pública e particular das pessoas, porque essa particular importa também. Em determinados tipos de governo, a vida particular importa. Ora, num país, veja bem que curioso raciocínio, num país onde todos os sujeitos são acusados e ninguém está se safando, não existe mais nenhuma classe no mundo pura, não é? Qual foi a última classe do mundo dos seres humanos pura? A gente não se recorda, isso já foi há muito tempo, não é? Hoje, talvez, os candidatos aí a essa pureza são aquelas pessoas que devotam as suas vidas mesmo que às vezes para satisfazer um vazio pessoal, né? Isso aí é uma razão bonita de existir, de fazer, né? Quer dizer, são aqueles médicos lá, aqueles médicos voluntários, né? Pessoas, então, portanto, que exercem cargo de limpeza, de cuidado com o ambiente, cuidado com o corpo do outro, né? Que geralmente está flagelado. São esses voluntários aí, né? Agora, tem mais uma turma aí que está concorrendo aí, né? São pessoas, às vezes, que levam a vida difícil, mas insistem ainda em apegar-se à sua razão. E essa razão mostra para eles o tempo todo que, apesar das circunstâncias, é preciso viver conforme os postulados da razão. Conforme os postulados da razão. Você veja bem, então esse jornalista aí não está usando o postulado da razão, o Alan dos Santos. Desculpe dizer, meu amigo. Desculpa dizer, você já deveria ter previsto isso daí, você como advogado ou como jornalista, né, mas como entendedor, né, como se declarou, né, é um entendedor da política. Então, logo você conhece de legislação, você conhece de direito, você conhece de economia, você conhece de história, você conhece de culturas diversas, de livros, de autores, de histórias, de tempos, de eras, de galáxias e mundos distantes. Esse tem que ser o seu conhecimento básico, mínimo, para candidatar-se, portanto, a líder da sociedade civil. Isso aí é um critério que existe, que estabeleceram lá num planeta aí, parecido com o planeta Terra, mas distinto dele, né? Distintíssimo, né? E aí, portanto, isso tudo aqui não importa, né? Isso tudo aqui não importa. Agora, se você, por exemplo,
pergunta num país em que a gente vive hoje, no Brasil, numa, numa, numa reportagem, numa entrevista que você dá a um jornal, que simplesmente tem uma audiência, a gente não sabe qual é, mas vai apurar isso daí, né, para saber qual o número de brasileiros que de fato o jornal atinge, o Jornal Nacional atinge todos os dias e que tipo de influência historicamente ele vem formando em nós. Isso aí também não tem nada de novo nisso, já disseram, já pensaram isso antes. Vamos adiante, porque aonde a gente quer chegar. O lugar onde a gente está querendo chegar é o seguinte. É, aquela menina, aquela repórter, começou lá no Globo News, parece, né? A gente viu uma comemoração do Globo News aí de 25, 20 anos, alguma coisa assim, lá no programa do Bial, né? E aí, rapaz, você vê que como é que esses jornalistas, então, jornalistas pop, né? Modernos, que eu quero dizer, claro, com todo respeito, construíram as suas carreiras, né? E como outros vêm construindo, né? Porque tinha um menino lá que começou como estagiário, hoje ele é apresentador. Fez um trabalho muito bom, todos os dois, esses dois que estiveram aí no programa, do Bial, né? Mas talvez também tivesse lhes faltado a mesma sensibilidade que tem faltado agora aos filósofos, aos políticos, aos líderes espirituais, religiosos e políticos do mundo, né? O passo para a conciliação, né? A reconciliação da humanidade. Esse tipo de jornal é que tem que ser produzido. O jornal cujo único viés político é a reconstituição da humanidade, né? É a reconstituição da humanidade. Se você atuar sobre esse viés aí, você vai, por questão de ordem, perceber que nada é absoluto e universal. Nada é absoluto e universal. Isso são termos, são noções filosóficas, né? Mas importantes. É essa ferramenta que a gente tem para investigar a nossa associação e o nosso arranjo político. A que mais você vai recorrer se as bases filosóficas, que acabam se tornando morais, né, historicamente vêm sido feita através de pensadores, né, através de pensadores. Ora, mas então, que curioso, será que os alienígenas trabalham sob uma base, uma lógica de evolução diferente? Quer dizer, a gente não sabe se a gente está operando com a razão deles, né? A gente não sabe se está operando com a razão deles. Agora, essa é a grande questão, né? O ser humano olhar para si como um animal, né? E ter a ousadia de engrandecer esse bicho, né? Esse bicho que é o bicho homem, né? Não é o bicho coruja, né, que está aí. Não é o bicho elefante, não é o bicho leão. Você não tem que ser um líder, você não tem que ter os mesmos atributos do leão, você não tem que se sentir uma galinha ou um gavião. Não tem nada disso. Não tem nada disso aí que estão te ensinando. Para com essa bobagem e aprende, portanto, a se tornar, enfim, o tão sonhado os animal politicon, né? O zoopoliticon, né? Aristotélico, né? Bom, essa seria, sim, o grande liberalismo fisiológico dos seres humanos. A gente tem falado no liberalismo humano, que é isso que vai acontecer dentro desse viés biológico, é isso. É a expansão do zoopoliticon.
Quer dizer, no sentido, claro que nem Aristóteles pudesse imaginar, né? Ele, na verdade, ele estava reivindicando ali, mas ele nunca soube tudo que isso, em que tudo isso poderia se tornar, né? Então, isso aí é só uma menção que a gente faz a esse animal político, né? Mas isso não tem nada a ver com Aristóteles, não, tá? O sergianismo tem algumas afinidades com Aristóteles, porque, é claro, o Aristóteles legou a nossa base de raciocínio, que é a lógica. Né? Os seres humanos construíram a sua cultura sobre as bases da razão. Né? Essa razão é aristotélica. Foi ele quem deu isso, quem passou isso para o mundo, através lá, talvez mesmo ou junto com o Pitágoras, né? Ou a partir do Pitágoras. Os caras viveram na mesmíssima época. Foram, portanto, contemporâneos, salvo engano. Né? Vamos então até fazer honra aqui essas duas personagens e vamos pesquisar, confirmar essa informação aqui, ó. Pitágoras e Aristóteles. Foi contribuições de influência. Pitágoras. Bom, Pitágoras, só pela morte dele, 490. Aristóteles vai ser... Aristóteles foi o último, né? Então, antecedeu Platão e Sócrates. Então, Aristóteles é o mais novo deles. É o mais novo deles, antes de Cristo. Pitágoras, então, pelo que a gente viu aqui, então, nossa, eles não coexistiram, não, tá bom? Eles não coexistiram. Porque antes de Cristo, aqui, ó, 500, mais ou menos, né, a 490 a.C. Agora, isso aí porque são datas que às vezes são imprecisas, né? São datas imprecisas. Mas também o erro não é muito grande não, tá? A margem de erro aí é pequena nisso daí, muito pouca. Agora, porque nesse tempo aqui, ó, viveu foi o Platão, né? Viveu foi Platão e Sócrates, né? Esses sim foram possivelmente contemporâneos de Pitágoras. A gente é porque olha, o sergianismo é isso. Toda essa exposição de hoje é para dizer sobre isso daí. É essa a provocação da aula de hoje, olha. Você vê que o mundo tá todo mundo achando que é assim, essa coisa isolada. Então o sujeito faz uma coisa errada aqui, mas ele age bem lá, ele tem uma vida com uma aqui, ele faz um contrato positivo aqui com uma pessoa justo, aqui ele erra um pouco, ele se excede, quer se impor, aqui ele faz coisas erradas, pressionado por um motivo ou outra razão, aí ele vai se repartindo naquilo ali muitas vezes. Né? E a ficha dele, no final das contas, é Deus quem vai cobrar. É Deus quem vai cobrar. Agora, esse tipo de vida é que causa esse transtorno, porque aí você não tem um cadastro geral, por assim dizer, você não tem um senso comum das coisas ou da realidade. Agora, os seres humanos têm que se interagir dessa maneira, de forma completa e absoluta. Né? Não através de um princípio absoluto ou universal que eles tivessem visto fora de si e tomado, portanto, para o seu conhecimento e orientação. Não, mas como algo que ele produziu de dentro para fora, né? De dentro para fora. Essa imposição de tomar isso como absoluto, quer dizer, o fato de que nada é absoluto, né? Nada é absoluto, então todas essas ideologias, filosofias, religiões, conhecimentos, sabedorias, técnicas, habilidades, estratégias, conhecimentos, sabedorias, razões, verdades, né? Fé, né? Religiões, etc, 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 etc. Tudo isso, portanto, deve ser
aproveitado e não separado ou segregado ou então selecionado. A seleção é completa. A seleção é completa. Se você trabalha com essa seleção para impor uma votação, então você estará sendo um serguianista, né? É diferente de você se tornar um serguiano. Então, isso aí está ficando bem claro, né? De umas aulas para cá, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter e espera estar alcançando aí o entendimento das pessoas, né? Porque, ora, como você não pode, mas isso não importa, é o seu currículo. Então aí você faz isso daí, né? Você começa a investigar a vida do sujeito, faz um dossiê sobre ele, né? Tentando puni-lo ou menosprezá-lo perante a opinião pública, né? Perante a opinião pública. Agora, que grande infantilidade é essa, né? Às vezes aquele homem, né, que se espanta com isso daí, ele sabe, né? Ele sabe que o mundo tem as suas dificuldades, né? Que o mundo tem as suas dificuldades. Agora, esse trabalho não pode parar por causa disso, né? Esse trabalho não pode parar por causa disso. Então, o que a gente percebe, por exemplo, é que você vê como é que esses homens aí lutam pela nação, né? Enfim, lutam por uma crença, né? São crenças muitas vezes em si mesmos, né? Uma crença pobre, às vezes, de como funciona a vida, né? Outras vezes não. Outras vezes é um mundo repleto de significados, de razões, né? De um acervo muito grande de doutrinas, né? De convicções pessoais e de uma boa dose aí de circunstâncias que às vezes os pegam de surpresa, né? Fazendo-os, portanto, tomar decisões equivocadas, né? Equivocadas, né? Mas tudo bem. Essa ficha aí foi a mesma coisa, é a mesma coisa que a gente pensa. Isso vai ser assim, não tem jeito. Olha, tem uma porção de pessoas aí acompanhando o jornal, outra porção de pessoas aí que ainda está fazendo outra coisa, que não está nem vendo isso daí, que está pensando em outras coisas. Agora, no momento da vida dele, não é nem porque ele nunca fez isso não, mas é que nesse momento ele está mexendo com outras coisas. O envolvimento em política, você vê que não é grande. O envolvimento permanente, né? O envolvimento absoluto, não. Esse é amplíssimo, né? Esse é muito amplo, né? Agora, o envolvimento temporário, né? Aquele que é aquele permanente, esse daí é eventualmente pequeno, né? Mas pessoas como essa aí, esse jornalista, esse grande jornalista que está aí fazendo história, né? Porque vai ter aí alguns minutos de fama, eu não sei, de repente ele pode vir se tornar um líder, porque ele falou com um monte de gente lá que parece que tem bastante orgulho intelectual, como todos nós temos. E aí eles falaram, olha, será que são só esses aqui, ó, o Nunes, esse outro aqui? Falou a turma lá, será que são só esses aí que são os únicos que estão pensando? Quer dizer, ensoberbando-os, portanto. E eles ficaram todos de cabecinha baixa, ouvindo e aceitando para si toda aquela oferenda e dedicação, né? Agora, eu não sei. Eu ficaria desconfortado e diria, ora,
Isso é impressão sua, isso é gentileza sua. Alguma coisa assim, né? A gente tentaria dizer. Alguma coisa assim a gente tentaria dizer. É, mas aí é o seguinte. Vou pôr aqui a luz, né, na nossa grande companheira aqui, a corujinha. Mas tinha observações para fazer em razão do último vídeo, né? Uma correçãozinha aí ou outra. A gente queria acrescentar o seguinte, nós gostaríamos de acrescer que o Star Trek começou em 66 ou 67, um negócio assim, tá? O Star Trek, para quem não conhece o Star Trek, um pouquinho aqui pra gente mostrar aqui para vocês o Star Trek. Star Trek. Porque aqui, olha. Aí. Star Trek, olha. Jornada nas Estrelas no Brasil, né? Em Portugal, O Caminho das Estrelas, que fica até legal também, né? O Caminho nas Estrelas. Eu gostei até mais desse Caminho das Estrelas, das Estrelas. Eu gostei mais. É uma série de televisão norte-americana de ficção científica criada por Jane Roddenberry. Eu não sei se a pronúncia é essa. Bom, mas é o grande Gene, produzida pela Desilo Productions, mais tarde pela Paramount Television e exibida pela NBC de 8 de setembro de 1966 até 3 de junho de 69. O que é até curioso, porque foi nessa ocasião aqui, salvo engano, que eles lançaram, portanto, o foguete à Lua. Salvo engano. Bom, então essa galera aí é excepcional. Excepcional. Vamos confirmar aqui, né? Não custa, né? Nós estamos com tempo. É. É. Aí, ó. Foi Apolo 11, né? Foi Apolo 11. 20 de julho de 1969, às 8 horas e 17 minutos e 40 segundos. 20 de julho. É isso daí. Bom, olha, a gente. Ó, vamos concluir lá, né, a explicação lá do programa do Jornal Nacional. Então, aí o Bolsonaro tá sendo pressionado lá pelo William Bonner e pela repórter cujo nome agora me foge, mas enfim, aquela que começou lá no, na Globo News, né? E aí, então essa menina
o Bolsonaro fala, olha, estou vendo aqui na minha frente, o Bolsonaro diante de toda coragem, daquela sua coragem para ser inconveniente, né? E causar polêmica, ele vai e diz o seguinte, olha, eu estou vendo aqui, que isso é muito bom, isso é espetacular, né? Ele diz o seguinte, olha, eu estou vendo aqui um senhor, uma senhora, me parece, e ele foi educado, ele falou, me parece que ganha mais, essa aqui ganha mais do que você. Ele não soube nem ser delicado para colocar o negócio. E aí, o que aconteceu, o resultado disso? Uma resposta muito curiosa e muito imediata, que parecia já alguma coisa pronta já de um texto, né? Parecia que então, portanto, estavam seguindo ali um script. Aliás, essa coisa aí de dizer que o Daciolo devia dar os créditos aí pro Olavo, porque o Olavo quem foi o primeiro que trouxe essa ideia aí de que direita e esquerda, portanto, enfim, portanto, hipoteticamente, né? Hipoteticamente, portanto, esses grandes homens aí que a gente tem aprendido a amar e a odiar, né? Eles dizem, em tese, né, hipoteticamente, estariam servindo ao mesmo, né, talvez sem o saber, né, ou mais ou menos direta ou indiretamente, quer dizer, uma elite que estivesse, portanto, governando, né, que estivesse, portanto, governando, né, governando. Então a menina, a moça, a repórter, a mulher, né, muito bela, ela de pronto respondeu, ora, o meu salário aqui não te interessa, o meu salário aqui não te interessa. Essa é uma informação que diz respeito a mim, porque eu sou uma particular, eu trabalho para um empregado, eu não devo satisfação para o povo, porque eu não sou uma funcionária ou uma servidora pública, portanto eu não trabalho para o governo. Quer dizer, isso daí é um equívoco, né? É um equívoco, porque, na verdade, num país como o nosso, onde se discute essa dicotomia entre público e privado, é fundamental que nós saibamos por que, como e com que razão a gente reparte o ser humano dessa maneira em dois, né? Quando na verdade ele é um só, né? Então, o que ela ganha, né? o que certos profissionais aí ganham hoje no mundo, né? Para aos olhos de outra nação, de outra civilização, de outra população de seres viventes, que também tivesse ou fizesse uso da razão, né? Porém, que fossem mais antigos do que nós, poderiam achar aquilo no mínimo estranho, né? E incongruente, porque a verdade é que o ser humano é um só, né? É um só. Então, não interessa se ele é do Estado, se ele é particular, se ele é público. O que ele faz repercute no todo, e o todo, portanto, deve se relacionar muito bem, cada um com si, com o outro, né? Em qualquer momento e em qualquer lugar, né? Agora, ele poderia explicar isso até de outras maneiras, né? Dar alguns exemplos, como funciona aí na Terra, né? Porque você veja bem hoje como que a vida das pessoas está sendo determinada pelo seu poder material, né? Pelo seu poder material, né? Ou seja, em última análise, poder econômico-financeiro, né? Porque às vezes o que a gente falou desde o início dessa aula serve agora para os ricos também. Do mesmo jeito que cada um tem sua vida particular, a gente não conhece da vida de todos, cada um tem uma história,
né? E esses homens ricos aí, que as revistas por vezes aí apresentam as suas riquezas, né? E aí sempre, certamente aquelas pessoas que leem aquilo ali devem achar no mínimo curiosa aquelas afirmações. Primeiro porque às vezes aquilo condiz com a realidade, outras vezes não condiz, outras vezes está certinho, outras vezes surpreende a própria pessoa que nem sabia que tinha aquilo tudo. Quer dizer, mas no fundo sempre causa uma dor no coração irremediável de todos os demais seres daquele planeta quando leem aquelas informações. Bom, se você então, portanto, faz esse jogo aberto, né, você consegue encontrar um resultado para essa equação. Um resultado para essa equação. Vamos ver aqui se a gente consegue juntar nisso aqui, porque é o que a gente está dizendo. Serve agora para os ricos. Os ricos têm suas vidas. Eles não necessariamente estão engajados uns aos outros, estão colunhados, por assim dizer, né? Eles não têm acordos muito próximos uns com os outros, como talvez nós supunhamos, né? Enfim. Essa Prevent Senior aí agora, eu não sei, não vou falar nada, porque a única coisa que eu posso falar é que ela parece que é um ente de direito particular, né? Direito privado, semelhante àquele da Unimed, né? Mas enfim. Viagem, tá. É isso aqui. Perde a realização. Vamos deixar aí a pergunta aí, nós estamos com 42, vamos deixar a pergunta aí para as pessoas, né? O que impede realmente ela de ser feliz, né? O que a impede de ser feliz? Ou melhor, o que mais impede a realização do seu sonho? É isso aí que a gente queria colocar. É porque a gente está vendo aí um programa do... Nós vamos assistir agora A Cabana. Né? Mas não sei se é o filme, mas tá na Netflix. E esse moço é o escritor, foi o autor do livro, é quem está lá apresentando esse filme, que eu acho que é o filme da Cabana, que é o filme do livro A Cabana. Né? Embora essa mídia digital aí, que é áudio e vídeo, né? Tá dizendo o seguinte, o título não é só A Cabana, é A Cabana e alguma coisa mais ali que eu não me recordo agora. Bom, então a gente vai perguntar depois também para um esclarecimento, uma audiência de esclarecimento, esse viver com menos aí do franklianismo, né? A gente coloca viver com menos / X sobre franklismo, né? Quer dizer, melhor, viver com menos / né? Quer dizer, dividido por X, né? Multiplicado por franklismo. Essa é a proporção que a gente vai encontrar aí do que é viver com menos, né? Esse X aí que não foi explicado ainda, precisa aqui para resolver essa equação, né? Agora, porque o sergianismo é isso, é uma doutrina que chama atenção porque aonde sempre existia um X, agora existe um S, né, de sergiano, né? A gente mostra qual é o mundo perfeito, né, mas coloca do outro lado da balança as suas razões de ser. Essas razões de ser que são compatíveis, que são recorrentes tanto na direita quanto na esquerda, nos seus momentos de ápice intelectual, né, de ápice, né, intelectual. Bom, o que acontece então é isso. O que mais impede a realização do seu sonho? Né? Se você tem um sonho, de repente você não tem um sonho, você não tem um sonho às vezes. Isso é muito difícil de aceitar, mas como bom sergiano a gente tem que aceitar, tem que respeitar, né?
Enfim, agora, o que acontece? Essas pessoas aí que não têm esse sonho, elas muitas vezes, a maior parte delas, inclusive, são daquelas formadas lá pelo nosso grande Lindomar, né? O Lindomar, aquela fábula onde o Sergiano chega e fica devotando aquele lindo mar, né? É uma pedra, né, à beira, né, está na costa, portanto está à beira do precipício do oceano, né, aquele oceano Pacífico imenso, e uma rocha imensa, né, numa única peça, inclusive, que é ali que está sendo programada a construção do maior monólito terrestre, um projeto que já está feito, mas está dentro de um pergaminho, mas que ainda não foi encontrado, né? Isso vai ser fácil localizar com a tecnologia que tem aí os sergianos. Agora, esse pergaminho mostra a construção portanto, de um monólito, né? nesse lindo mar, né? Esse lindo mar, portanto, é esse ser aí que não sabe o que amar, né? E ama, portanto, aquilo que está mais próximo de si mesmo, que é ele mesmo, né? a sua honra, o seu respeito, né? E a sua família, né? E a sua família. Nesse trabalho, ele simplesmente volta-se para a política e diz: olha, não sei o que está havendo, não sei se o que quero para, não sei, não tenho um sonho coletivo, não tenho um sonho coletivo, eu não sei como devem se tornar os homens. E aí, de repente, a gente tenta entender a ontologia de um mundo ideal frankliano, mas também, sem sucesso, nós ainda não conseguimos compreender o funcionamento desse universo frankliano. Quer dizer, talvez então uma espécie de aposta no tempo, né, de espera, né, porque se a Terra não precisa da gente, né, o ser humano vai morrer. Você fala isso de uma forma pessoal ou impessoal? Quer dizer, afinal de contas, o que é e você espera da humanidade, né? Qual é o seu sonho coletivo de humanidade, né? E quando é que isso poderá acontecer? Talvez, às vezes o entendimento é o mesmo, é aquilo que a gente está falando, a fábula da esquerda e a fábula da direita, elas estão contando a mesma história, né? Esses seres às vezes sabem, né, eles têm um conhecimento científico muito grande e eles sabem o quanto nós somos pequenos, mas aí eles se esquecem que a filosofia nos torna grande. O tanto que a ciência diminui a gente, a filosofia multiplica o nosso tamanho. E esse é a expansão que promove, portanto, os filósofos no mundo, né? Aumentando de novo as chances e a esperança humana. Quer dizer, em face cada vez mais das suas descobertas assustadoras e aterradoras da realidade, né? Agora, isso daí, nada disso tem importância se não for uma consciência homogênea, né? Não sobre a verdade dessas afirmações ou dessas supostas afirmações, né? Que nem afirmações são menos do que isso, são suposições, né? Todo esse acervo de suposições, se ele não é sequer cogitado, não é? Ou vislumbrado, dificilmente, né? Quer dizer, se o seu repertório não estiver tratando de temas, elementos, de conceitos e palavras, e portanto da mesma terminologia que nós, né? Logo, você provavelmente não estará desejando ser realmente democrático, né? Ou fielmente
fielmente justo, né? Fielmente justo. Com o quê? Com esse senso. A gente está explicando o tempo todo esse senso, né? De que é necessário pelo menos uma vez começar do zero, contemplando a todos indistintamente, né? Começar do zero, contemplando a todos indistintamente, porque lhes pareceu mais justa essa forma de jogar, né? Aceitando inclusive que a vida seja de fato um jogo e que esse jogo inclusive não deve mudar, não obstante, a razão mais sensata nos induziria a reiniciar esse jogo, a reiniciar, portanto, essa partida. Essa partida que está disputando aí a humanidade, pelo que consta, é uma partida já antiga, onde tem sido vitoriosa aí na cabeça do cabo Dacílio, uma vitória sempre ou permanentemente da elite ou dos poderosos materialmente, que em última análise são aqueles que detêm esse poder seja naquele tempo e hoje, né, seja através da sua relação com um suposto Deus, né? Se você é um líder religioso e tem uma fortuna tremenda aqui no nosso país, você sabe que esse dinheiro deveria ser revertido para toda a humanidade e não apenas para os seus seguidores, né? Esse será o grande desafio dessas instituições, que já fazem muitas delas já fazem isso. Da mesma forma, vocês empresários aí que têm que exploram aí esses segmentos, né, essas vocações brasileiras, que são a exportação de carne, a exportação de commodities, né? Os grandes, portanto, exploradores, os grandes donos, os grandes latifundiários do Brasil, né? Vocês, então, também aí têm a sua forma aí de se expressar, né? E, portanto, podem contribuir também para a nação, né? Entregando parte da sua riqueza, do seu tempo ou da sua consideração, né, aos homens, né? Não a alguns poucos, mas a todos indistintamente, sobretudo, inicialmente a todos os brasileiros. Ainda há pouco, um amigo sorriu lá, nós estávamos na sauna serguiana, e um amigo sorriu quando a gente disse o seguinte: olha, nós ia precisar de mais dinheiro para pagar aqui certos profissionais, né? Certos profissionais, por exemplo, a polícia que ganha pouco, às vezes um enfermeiro que ganha pouco, e muitas vezes o professor que ganha pouco, né, relativamente às demais profissões, né? Por exemplo, um jogador de futebol. É aquilo que a gente falou lá atrás, que a gente ia tentar fazer uma comparação para vocês entenderem o disparate que é muitas vezes certas coisas. Agora, esse jogador, ele, na verdade, tinham que dar a ele alguma coisa, mas isso que dão a ele lá é muito pouco. Então a gente não tem que importar muito com o que ganha o jogador. A gente tem que importar com o que ganha esses profissionais que a gente estava falando aí. Aí a gente diz o seguinte: olha, se então não tem dinheiro, quem vai tirar? O governo não vai dar, o povo não vai dar, vai aumentar imposto. Então aí, quem que sobrou? Quem que sobrou? Por que houve um riso depois dessa? Ora, sobraram foi esses homens aqui que nós estamos falando deles, os empresários, Luciano Hang, esses donos aí, esses que comercializam carne, né? Esses que são donos de empreiteiras, de construtoras, né? Os donos aí do Brasil, portanto, né? Os atuais donos do Brasil, aqueles que têm mais terras, né? Esse conjunto aí de deputados, de congressistas, né? Muitos deles deputados, outros senadores, que são riquíssimos, possuem praticamente o domínio
de quase todo um estado, né, da federação. De quase todo um estado da federação. Bom, esse pessoal também tem essa consciência, de repente, né? Mesmo com as suas trapaças e as suas trapalheiras, que nesse momento não deveriam ser julgadas, né? Eles deveriam ter a oportunidade, né, de alguma forma, até ocultamente, né, sem se identificar, né, injetando quantias vultosas em nome de terceiros ou em nome de entes simbólicos, né? Entes simbólicos. Esses entes simbólicos aí, eles são legítimos. Olha, estou fazendo a doação, né? O que você não pode é fazer. O que não é interessante você fazer isso aí para fazer o mal, não é para você fazer o mal, pra você esconder só para você mesmo, agora para você dar para o grupo, né? Aí você vai falar, mas eu vou usar uma coisa para fazer a outra. Ora, é você mesmo, não importa, é você mesmo que está fazendo, né? É você mesmo que tem aqui uma fortuna, é dono de uma riqueza imensa, né? A sua riqueza você gaste ela como quiser, né? Você gasta ela como quiser, né? Agora, no mundo, no mundo do futuro, quer dizer, o mundo contemplado lá a partir dos olhos no planeta Sérgios, né? Os olhos lançados no planeta Sérgios, então você não tem isso aí como um valor humano, né? Isso aí não dói perder isso daí. Isso aí é uma perda, é uma coisa assim que acho que dói menos do que aqueles aqueles gânglios lá do Sarubi, né? Aqueles glânglios, os glânglios do Sarubi, ó. Aos glânglios do Sarubi. Os glânglios do Sarubi. Então, quando os glânglios do Sarubi se desprendem, né, ele percebe que então ele evoluiu. Né? Ele evoluiu. Então é isso que está faltando aí nas pessoas, essa evolução, né, dessa perda dos gânglios. Né? Para os seres humanos, isso aí não quer significar outra coisa senão não é? Esse apego aí à sua própria doutrina e à sua própria convicção, né? Esse apego absoluto e exclusivo, né? É isso aí que está impedindo, por enquanto, essas ainda faz alguma força, né? Que isso aí já há uma cisão, né? Já há uma ruptura que força toda uma separação, né? E isso aí é mundial. Nós vamos assistir aí agora a cabana e a gente fica pensando o seguinte, olha, tem gente na verdade dizendo isso para todo lado. É a mesma história que nós estávamos falando agora lá no começou para os pobres, para o acusado e para o rico. Ninguém sabe o que o deputado é, quem que ele está fazendo. Só um grupo de pessoas que vai dar o tempo dele ali de fama, né, no holofote, mas esse holofote está em todos os lugares. Uma hora esse holofote está aqui, ele não é só televisão, ele é também um monte de coisa junto. Ele acaba às vezes na televisão, mas ele é encenado ali alguns minutos e depois a transmissão continua. Não é assim que o menino, não é assim que o menino falou lá, que o show tem que continuar, né? O show tem que continuar, né? Tá rolando a CPI aí, mas o show tem que continuar. Então, só um segundo. Bom, nós vamos tentar aqui uma conexão com o mundo de Polo, para ele nos dizer um pouquinho sobre a cabana, né? Porque a cabana, na verdade, é o ponto aí que a gente queria chegar hoje na aula, né? Parece que a gente está dizendo tanta coisa nova, porém
como as vidas são isoladas, né? Como as vidas são isoladas, o mundo ainda não conseguiu se, se convencer de que há um movimento aí perene e que está cada vez mais completo e, portanto, maior, né? Tudo indica aí que esse filme, que esse livro, seja um livro, uma doutrina aí de um manual, né, de salvação, né? Um manual de salvação em última análise, porque é um manual de, de interpretação de uma metafísica cuja origem é muito antiga. Aliás, o Diocelo, o cabo Diocílo, deixa eu ver o nome dele aqui pra gente não ficar cometendo essa gafe aqui, né? Cabo vamos ver o que vai aparecer aqui. Não, tá aparecendo Cabo Frio. Cabo. Pera aí que nós vamos encontrar. É Daciolo. Desculpa, meu cabo. Então aí o grande Daciolo, né? O grande cabo Daciolo, né? O grande cabo Daciolo e o vice-presidente da CPI. Vamos ver. Vamos ver. Olha ele aqui. Tá aqui, apareceu. Randolph Rodrigues. É, o Randolph. Olha pra você ver, em Randolph. E o Randolph tá sumido, né? O Randolph Lamonieri, esse é o artista, né? Ele foi um artista. Ele ainda está vivendo aí agora, né? Na verdade, ele vive aquele momento de ápice de criação, né? Mas é um artista já com um legado tremendo, né? Com um legado tremendo. Agora, esse Randolph Rodrigues aqui, Randolph Rodrigues, né? Ele é do Rede pelo Amapá, né? Quer dizer, também sofreu aí com a pandemia, né? Mais do que outros, né? Então, afirmou, olha, continua praticando o negacionismo das vacinas. O presidente Bolsonaro, em visita à cidade de Anápolis, Goiás, afirmou que os remédios de tratamento precoce não têm comprovação científica. Essa história aí, que coisa, hein? Que confusão que vocês arrumaram, mas tudo bem. A gente falou sobre ela aí nos vídeos passados, né? Vamos voltar aqui agora nesse assunto chato, né? Agora, né? Esse é um assunto muito difícil, nós tratamos dele aí nas aulas passadas. Mas o fato é que agora tá aí o nome dele, Randolph Rodrigues, e o outro lá, o Daciolo, né? Então eu falei o nome dos caras aí, ó, prometi na aula anterior que ia falar e eu cumpri, né? Agora, é o que nós estamos falando aí pro Daciolo. Esse mundo, essa história aí que você acredita, a história que você acredita, ela tem continuidade. Ela tem continuidade, o tempo não para, né? Você sabe que o tempo não para. Se não formos eu nem você, outros farão a história, né?
construirão uma... Sempre, os seres humanos são sempre construtores de pontes, né, entre o passado e o futuro, né? Não tem jeito. E agora é aquela história, né? Nós vamos apostar no tempo? Será que a gente vai conseguir? Tem tempo hábil, né, para fazer alguma coisa que repercuta na paralisação, né, imediata de toda a degradação que a gente está fazendo, não só contra o meio, mas também contra nós mesmos, né? Contra a nossa própria materialidade. E qual que é a nossa materialidade? A materialidade de um ser humano, com toda essa consciência, com essa expansão física que a gente tem, né? Motora, isso aqui é sem dúvida um viés, um planeta, né? Onde há seres desportistas, né? Seres desportistas e seres com um alto nível intelectual, né? E portanto, um mundo onde essas fortes características aí deveriam ser exaltadas, né? Ou no mínimo consideradas, né? Para que mantivesse, portanto, o mesmo grau, né? Nunca excessivamente e nunca também aquém, né, do ideal, né? Qual que é esse ideal? É isso aí, que é o grupo quem vai estabelecer. São todos que vão votar, né? Não votar mais, eles não vão mais votar como votavam antigamente. Eles vão eleger no sentido de dizer que aquele sim é o seu representante direto, né? Aquele sim é o seu representante direto. Quem é esse representante direto? É você mesmo. Então, no primeiro momento, você vai dizer o que você quer. No segundo, você vai referendar ou discordar disso, do que você mesmo havia pensado. Existirá essa possibilidade. E num terceiro momento, você vai novamente optar, desta vez sim, pelo seu regimento e, portanto, pelo seu contrato social. Esse contrato social é o produto de uma constituinte e é, portanto, uma nova Constituição, é uma nova Carta Capital, é uma nova Carta Maior. Sonhei os sininhos para o grande amigo Marco Polo. Como é que o espanhol recebeu o Marco Polo? Ligou para... Dizem que tem uma história aí que o Marquito foi para Espanha e lá conheceu um espanhol que onde houve uma espécie aí de um relacionamento desses gregos aí, de mestre, essas relações que existem entre mestre e pupilo. E aí ele voltou dizendo: Pablito, onde está tu, Pablito? Mas tudo bem, isso aí são brincadeiras, né? Agora, o que é importante, né? O que é importante de fato? É você então descobrir que dentro da fábula da cabana, que possivelmente está dizendo alguma coisa fascinante, espetacular sobre o mundo, né? Apesar disso, não estará fazendo de uma forma nova, original. Estará fazendo a partir de uma mesma metafísica, a metafísica cristã, né? Porque parece que ele vai explicar aí o funcionamento do que fosse a maior dúvida entre as pessoas, entre os crentes, né? Contra os cristãos, entre os cristãos. Portanto, essa coisa de, enfim, saber o que é de fato essa trindade, o que de fato foi, o que de fato é essa trindade, aonde a gente todos os dias, né, de repente faz esse sinal quando acorda, quando se levanta, e não sabe, né, muito bem o que a igreja realmente quis dizer com isso daí, né?
e aí a gente acaba tendo que criar na nossa mente o que a gente ouviu dizer até então, né? E aí você lembra, portanto, que na verdade, se não há um consenso sobre o que seja isso daí, o fato é que nós estamos ainda elegendo, criando possibilidades de interpretações para aquilo daí. Agora a cabana vai ser mais uma, nós vamos procurar entender, né? Porque ela pode jogar talvez com uma coisa que o próprio serguianismo está jogando, né? Ou seja, essa convicção aí de que os homens vão se reencontrar, né? E a humanidade vai se refazer. Não porque ela já foi, o refazer não significa que no passado ela já foi assim, portanto ela está se refazendo, fazendo-se novamente como era no passado. Não, né? A intenção é que ela vai isso aí está dizendo que ela vai fazer-se a si novamente, né? Supondo que ela no passado também tivesse feito a si mesma, né? Porque na verdade a gente sabe que não foi bem isso, né? Isso é uma questão de cortesia, de gentileza, né? De educação que os serguianos geralmente têm quando eles se deparam com outros povos, né? Mas então é isso daí, tá certo? As pessoas, o que elas fizeram para chegar aqui, a coragem que elas têm, né? Igual estava passando um filme aí do Venom que a gente assistiu, aí tem uma briga curiosa lá com aquele ser que entra em simbiose com o humano, né? Que aí aquele ser ele se torna uma máquina tremenda que só pode perecer, né? Ser vencida ou dominada pelo fogo, né? Ou por uma onda, a radiação de uma onda específica, né? de uma frequência específica. E aí ele fala, você é um bundão, né? Isso aí eu fiquei pensando, esse filme vai ficar bom para a sessão da tarde, né? Eu assim, né? Depois de quem assistiu Star Trek e Jornada, né? E Vingadores, né? Primeiro Vingadores e depois Star Trek. Mas o cinema não é importante agora. Não vamos no cinema. Vamos pegar o exemplo. Vamos no cinema Vamos pegar só o exemplo do cinema aí, tá? E aquilo ali para nós fica parecendo aí um filme de psicanálise ou de psicologia, né? Porque, ora, isso era tudo que aquele jornalista sempre sonhou, né? Aquela potência ali, né? Tornar-se aquele ser ali, né? Viver, né? Viver no ser de um outro ser, né? Viver no ser de um outro ser, experimentar o outro ser, né? Dessa maneira tão intensa, né? Porque ele entra dentro dele ali e ali ele controla ali, ele dirige a moto, ele pilota a moto em alta velocidade, e aí o ser humano está vivendo toda aquela emoção que ele, por ser um bundão, jamais viveria, né? Jamais viveria. Agora, mostrando talvez então diretamente que o ser humano é isso, esse ser que deseja locupletar-se, né? Que deseja completar-se dessa maneira, né? Que chegue a transbordar de si mesmo, né? Agora, a gente vê isso como uma provocação, né? Entende que isso aí é possível, entende que é uma boa metáfora e que é uma razão possível de ser dos seres humanos. Porém, quando ele descobre meios mais seguros de fazer, ele não fica esperando por uma aparição dessas, né? Ele não fica esperando por uma simbiose dessa, né? Ele mesmo encarrega de construir a sua transformação aqui em nível físico, em nível material, em nível tecnológico.
porque isso aí basta, os seres humanos, capacidade têm para isso. Eles têm esse potencial, porém lhes falta a organização dos recursos. A organização dos recursos. Né? Nós falávamos ainda ontem aí do poder da China, né, de construir túneis, né, que cortam o seu país, aquele país imenso, país de dimensões continentais, né, um dos maiores do mundo, né, e você tenha um acesso aí irrestrito. Né? Eu acredito que o povo, qualquer do povo possa acessar esses trens. Eu não sei, não imagino que eles fiquem só com o poder, só com a elite do país, eu acredito que não. E, inclusive, tanto é que agora eles têm a necessidade de vender essa tecnologia. Para quem? Poderia ser vendida para a Amazônia. Né? Você criar uma passagem para a Amazônia no túnel, um túnel por debaixo da Amazônia. E aí a ideia era não incomodar sequer uma alma vivente lá daquele lugar. Né? Você construiria lá no fundo da terra, lá no fundo da terra. O problema é que é o seguinte, né? Ele não sabe que eles falam tanto da riqueza da Amazônia, como se preocupasse com mato e floresta. Tudo bem, a gente às vezes acha que isso é bobagem, né, de conspirador. Mas o Daciolo fala nessas coisas direto lá, né? Não é isso, Daciolo? Então você que tem falado aí nessa, nós abandonamos um pouco o discurso sobre essa conspiração, mas o fato é que a gente não sabe o que realmente tem debaixo ali daquele solo ali, né? Qual a riqueza real que está debaixo do solo ali da Amazônia. Né? Mas enfim. Mas é que o acesso fosse um acesso terrestre, então, mas dentro de uma cúpula de vidro, né? Que se estendesse de um lado a outro, cortasse ela longitudinalmente, latitudinalmente, que não precisasse ser inclusive nem no centro, né? Pudesse pegar parte, portanto, do seu espaço, né? Com que intuito? Um intuito aí de turismo, né? Turismo científico, tecnológico, filosófico, espiritual, né? Religioso. Você poderia fazer um templo lá de adoração de um Deus que fosse um Deus comum. Né? Poderia ser a natureza, o Deus da natureza. A água, né? Poderíamos chamar de água. Né? Poderíamos chamar de terra mesmo. A terra agradece. Né? A terra agradece é um movimento aí, então, que surgiu aí e aí se expandiu dessa forma. Né? A Terra Agradece é um projeto porque ele é um projeto onde todos têm que contribuir. É cobrada a colaboração de todos. Ninguém pode ficar de fora. O valor é muito pequeno, mas quando todos contribuem, todos no mesmo valor, todos vão contribuir no mesmo valor. E aí, esse valor aí é simplesmente 50% do que essa pessoa ganha no mês, não é? Isso feito aí uma única vez por ano. Por ano. Por ano. O que representa isso? Representa você cobrar, então, no mês, 12 partes dessa metade. 12 partes dessa metade. Essa é a Confederação Serguiana, assim que foi formada a Confederação Serguiana. Porém, como o acesso é de todos, e é igual, ninguém pode dar mais ou dar menos, né? Mas todos têm que dar, então todos dando, ou todos participando, então você tem uma
um caixa simbólico de valores, uma importância simbólica de valores. Porém, um grande mercado de conceituação, né? Um grande mercado de conceituação. E aí você cria, portanto, uma primeira moeda humana, né? Que é essa que vai gerar uma nova civilização. E, portanto, não dói você perder o seu privilégio, né? Não dói você perder o seu privilégio. Pelo contrário, é engrandecedor. Né? É uma coisa que se faz aos poucos, a partir de poucas atitudes, e que, na verdade, engrandece profundamente os seres. Tá certo? Então, olha, eu tô com 1h20, vamos até aí, talvez até 1h30, vai sobrar alguma coisa aqui, faltou alguma coisa aqui para dizer, eu não sei. Os serguianos não vêm hoje. Depois nós vamos deixar aí o contato para as pessoas que quiserem se aderir, né? De uma forma mais intensa. O contato aí com os momentos flow. Vamos ver se a gente consegue restabelecer esse contato. Uns fazem... É aquela história. Então o cara faz corrupção, mas o rico aqui também é rico, ele não conhece o outro rico. E também a mesma coisa aqui na ideia, né? A cabana dá uma ideia fenomenal, né? Mas o mundo não está assistindo a cabana. O mundo não está ligado todo exclusivamente na cabana, né? A cabana, se ela é uma religião, se ela traz uma religião, se ela traz porque o Daciolo falou que a igreja tenha se tornado muito mais a cara de das personagens que assumiram o domínio da imagem de Cristo, né? E construíram, portanto, a igreja, né? Ele falou, então, que há essa diferença aí. Ele diz que a igreja foi historicamente uma coisa muito mais mercantilizada, né? Ele usou o termo, a palavra foi vendida, né? Foi comercializada. Quer dizer, ele quis dizer monetarizada. Naquele momento não se tinha essa noção de comércio como se tem hoje, mas ela foi monetizada, né? Ela foi materializada e transformada num insumo econômico financeiro, né? Sim, provavelmente, mas naquele momento não existia esse aspecto econômico da vida aí, que existe hoje, que é dado pelo capitalismo. Mas eram pulsões do mesmo instinto, do mesmo ser. Isso aí, sem dúvida. Agora, desde aquela ocasião já havia pessoas tentando fazer as coisas assumirem uma transformação mais homogênea, né? Eles percebiam a diferença que existia, a contradição na sociedade e como ela se mostrava cada vez mais intrínseca à sua relação, à sua necessidade de cooperação, né? Extremamente visível isso foi se tornando. É o que possibilitou a esse encontro aí, né, com a estrela de Sirius. Agora, então é isso, gente. O que o vice-presidente fez, o que esse jornalista já fez da vida dele particular, o que o Lula já fez da vida particular dele, o que o Omar Aziz já fez da vida particular dele, os tratos que ele já fez com outras pessoas aí nos caminhos que ele percorreu, a relação que ele tem com o padeiro, ou com alguém que é com o seu gerente, ou com alguém que cuida da sua limpeza pessoal, a relação que ele tem com a pessoa com quem ele se relaciona afetivamente.
todos esses personagens aí da vida dele, um porteiro que ele vê frequentemente, um serviçal que ele tem há muito tempo, que lhe presta um serviço de limpeza ou de cuidado, de higiene do seu corpo ou do seu ambiente. Quer dizer, ele tem relações com essas pessoas e podem ser, na maior parte das vezes, relações maravilhosas, excelentíssimas, né? Nobríssimas, né? Nobricíssimas, né? Quer dizer, mas no entanto, né? Como é que fica aí essa noção aí holística? Talvez esse é o critério maior que você tem que exigir aí de um ser que vai dirigir uma nação, aquele que mais conheça de, de temperamentos e de manifestações, aquele que mais conhece disso, né? Aquele que, portanto, mais conhece a humanidade, né? No caso do Brasil, no caso da Terra, se fôssemos implementar esse tipo de delicadeza ou de sensibilidade, né? Então, essa coisa aí do Bolsonaro dizer que vai no povo, isso aí é uma coisa que parece ser uma condição fundamental de ser, né? Mas que também pode ser adquirida ou que é pelo menos complementada de outros modos e de outras maneiras. Claro que o conhecimento físico dessas pessoas vai sempre acontecer na medida em que o presidente deve percorrer todo o seu país, né? Agora, é preciso conhecer pessoas também de um passado remoto. Foi o que o menino lá o Daciolo estava dizendo. Olha, você sabe o que foi feito há 100 anos atrás, você não sabe o que aconteceu no aniversário do seu sobrinho, mas você, no entanto, os caras, no entanto, sabem o que aconteceu nesse exato momento, nesse exato dia, há 1000 anos atrás. Quer dizer, isso é assustador. Então é isso daí. O que mais que a gente pode acrescentar aqui? Deixamos aí, fizemos os pedidos de desculpas aí por algumas incongruências, algumas indelicadezas, né, de nome, mas realmente a gente não consegue conhecer todos. Se você está figurando aqui na lista dos serguianos, é porque você é uma pessoa admirável, né, uma pessoa admirável. Então, né, isso é o que é importante, né? Se você está dizendo alguma coisa com seriedade e a gente está ouvindo, talvez o maior prêmio que você pode esperar de alguém para quem você fala é que essa pessoa ouça o que você está dizendo, né? Essa pessoa ouça o que você está dizendo. Então, respondam aí vocês, o que mais as impede da realização do seu sonho, né? O que mais impede você a realizar, caso você tenha, né, o seu sonho, né? Então vamos lá para a cabana. Nós vamos para a cabana agora, né? Vamos deixar aqui esse encontro cósmico com os serguianos e vamos lá para a cabana. Nós não conseguimos o contato aí. Se o Marco quiser falar alguma coisinha sobre a cabana para a gente e entrar agora, a gente ainda faz um esforçozinho aqui de ficar, né? Mas se ele não entrar, vamos ver se ele entra. Tá chamando.
Tá chamando. Então, portanto, aí não apareceu. Não surgiu aí a conexão. Deixou-nos uma mensagem. Beleza. Como é que você tá conseguindo entrar ao vivo aí? Depois eu vou ir na sua casa aí. Você me mostra como é que faz para entrar ao vivo. Pois é, não tá certo, Marco. Vamos fazer mais uma tentativa aqui com o Marco. É, a conexão deve não estar boa não, viu? Mas enfim, não tem problema. Essa conexão se estabelece a qualquer momento. Vamos ficando então por aí com os serguianos. De repente a gente faz mais uma incursão. Vamos ver, houve uma comunicação aqui, ó. Ô, Rebelin, só um minutinho que eu te liguei, que eu tô no trânsito aqui rapidão. É isso daí então. Então não tá ocupado no trânsito, né? E não pôde então naturalmente se conectar, tá certo? Grande abraço aí para os serguianos. E os gânglios continuam aí pendurados. Vamos soltando os gânglios.